Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laures na área, beleza com vocês pessoal? Olha só, nós temos então que na aula de hoje a questão então de equações de retas e posições relativas, né? Então, dando aquela recapitulada, nós então já sabemos calcular, por exemplo, determinação de uma equação de reta, né? Diversos tipos de equações, tipo geral, tipo reduzida, segmentária, né? A questão, por exemplo, de distância de pontos, ponto médio, tudo isso na questão da geometria analítica é importante, tá? Desde a questão também de áreas, você poderia utilizar o recurso da geometria analítica para você calcular a área de triângulo, que do triângulo você já deriva para quadriláteros, né? E assim por diante. Legal. E agora, aproveitando esse encontro aí, nós iremos trabalhar então a questão de distância de um ponto até uma reta, tá? Quando eu falei para vocês na questão de área de um triângulo, que é você então calcular o valor da medida da base pela altura, então aquela fórmula, na verdade, ela vem dessa relação de hoje, tá? Da distância, por exemplo, de um ponto até uma reta, tá? Distância de um ponto até uma reta. Então, vamos verificar o seguinte. Para o nosso tema de hoje, nós iremos então conhecer ou relembrar a questão, por exemplo, dessa distância, tá? Então aqui, ó, chamada então de distância de, por exemplo, um ponto, distância do ponto no caso, né? Aqui, ó, de um ponto até, por exemplo, a uma reta, tá? Até, por exemplo, a reta. Então vejamos aqui, pessoal, distância de um ponto até uma reta. Vou fazer um esboço para vocês ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então observa o seguinte aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui um ponto, tá? Aqui em geometria analítica, eu vou construir para vocês aqui um plano cartesiano, para você entender que tudo na aula de hoje está envolvido com o plano cartesiano, tá? Então se, por exemplo, lá no plano cartesiano eu citar um ponto, esse ponto vai ter, por exemplo, coordenadas, né? x, y. Ele vai ser representado por um par ordenado. Se eu te falar, por exemplo, na questão da geometria analítica de uma reta, tá? Essa reta, no plano cartesiano, ela vai ter uma equação. Ou seja, você tem, então, na verdade, sempre uma informação sobre uma referência sobre, tá? Esse lugar geométrico. Então, vamos lá. Imagina só, por exemplo, que você tem um ponto, tá? Aqui um pontinho. Vou chamar, por exemplo, este ponto aqui de ponto A, né? Então, todo ponto ele vai ter coordenadas. Por exemplo, coordenadas, no caso aqui, ó, x do ponto A, tá? E y do ponto A. E se, por exemplo, eu tivesse aqui embaixo uma reta, tá? Uma reta aqui, ó. Então, tendo, por exemplo, uma reta, chamada de reta R. Essa reta R, ela vai ter também, gente, uma equação, tá? Então, vou colocar essa reta aqui, reta R, na equação geral, sendo assim, ó, AX mais BY mais o valor do C, que vai ser igual a zero. Então, só para você relembrar, gente, que isso aqui é uma equação geral da reta, tá? Equação geral da reta. E aqui você tem, por exemplo, um ponto, beleza? Então, nosso objetivo de hoje, calcular a distância, né? Calcular a distância de quem? De um ponto até, por exemplo, a reta. Eu quero calcular essa distância, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de D de distância, tá? E lembre-se, na questão, por exemplo, de geometria plana, a distância, por exemplo, de um ponto até uma reta, né, é a menor reta que liga o ponto até aquela retinha ali, gente, e essa reta é perpendicular, tá ok? Então essa retinha que eu quero encontrar, esse segmento que é chamado então de Dzinho, distância de ponto até uma reta. Gente, a fórmula da distância então de ponto até uma reta, ela é assim, ó. Distância é equivalente ao valor, então, começa com módulo, tá? Por que começa com módulo? Porque estamos falando em medidas, né? Distância, enfim. Então, quando você fala em módulo, o que interessa para nós é o chamado valor absoluto, tá? O valor absoluto seria o quê? Seria um número sem o sinal, tá? Porque não interessa para nós, na questão, por exemplo, de geometria, trabalhar com valores negativos. Então, você começa com módulo. Então, não se preocupe com relação ao sinal. Estou fazendo uma conta e, por exemplo, encontrei um valor negativo na questão da distância de hoje e você aplica a questão do módulo, né? Isso também seria válido na questão de calcular a área de um triângulo, lembra? É o módulo da determinante, porque não se apegue nessa questão de valores negativos. O que interessa para nós, os valores absolutos, tá? Então é o módulo de AX0 mais BY0, tá? Mais o valor então do C
sobre, aqui embaixo, uma raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais o valor de b elevado ao quadrado, tá? Então, eis a fórmula do quê? Da distância de um ponto até, por exemplo, uma reta. Agora, Laurence, explica para nós quem que é quem nesse formulário para não haver nenhuma confusão, né? Porque ela é uma fórmula muito, vamos pensar assim, tem bastante letras, tem muita variável. Então, o valor, então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O valor, então, de coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, então esses valores pintados em vermelho para vocês, que eu estou agora indicando aqui, ó, eles são na verdade quem, pessoal? Esses valores vermelhos, eles são os coeficientes da equação da reta. Estão vendo aqui, ó? ABC, ABC. Então são os coeficientes. O que são coeficientes? Os números, tá? Que, por exemplo, estão na equação da reta. Importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo é isso aqui, ó. A tua reta sempre precisa, para que você utilize essa fórmula de hoje, ela precisa estar na equação chamada de equação geral da reta, tá? Isso é obrigatório. Não pode ser segmentária, não pode ser, por exemplo, uma equação reduzida. Torne ela na equação geral. Tá? Então, relembrando o que é a questão da equação geral, né? Por exemplo, você ter a equação da reta em que todos os elementos estão para a esquerda igual ao valor de zero. E sempre na ordem x, y e termo independente, tá? Então aqui você tem os valores de A, B, C, coeficientes da equação geral. Laurence, se eu não tiver, por exemplo, a reta na equação geral, você consegue tornar essa reta virar uma equação geral, né? Porque essa equação virar geral no caso, porque é uma equação, né? Você pode passar de um lado para o outro. Então torne a tua equação nesse formato. Então uma equação você pode multiplicar por 2, dividir, né? Somar, subtrair, enfim. Então você consegue manipular essa equação para tornar ela do tipo geral, tá? E continuando aqui, ó, esse x0 e y0 aqui, ó, esse x0 e y0, então vejam que xy tem a ver com o quê? Com ponto, né? Então são coordenadas do ponto. Então esse x0 e y0 são coordenadas do ponto. Então se você quiser, Laurence, meio que deixar mais visível para você entender, aqui ó, x0 e y0 são coordenadas do ponto, o qual, por exemplo, você está calculando a distância, tá? Dele até, por exemplo, a reta. Então aqui em verde, em verdinho aqui na fórmula, para você então agora saber aplicar, são coordenadas do ponto, né? Nós temos então a questão do ponto, x0 e y0, sempre tem a ver com par ordenado, nesse caso geometria analítica, e por exemplo, esses valores em vermelhos, aqui em vermelhos, você tem, por exemplo, então a questão dos coeficientes. E com isso, pessoal, fica bem simples de você então agora fazer a aplicação, tá? Então eu até chamo essa fórmula de módulo de A/BOC, né? Onde lá embaixo você tem uma raiz quadrada de A quadrado mais o valor de B elevado ao quadrado. Perfeito? Então eis aqui o formulário, tá? Eu acho bacana sempre estar passando para vocês não só na questão do slide, mas entendendo um pouco mais esse formulário conosco, né? Mas de uma certa forma daqui, ó, a distância de um ponto até uma reta é sempre uma medida perpendicular, tá? Onde a fórmula está aqui, ó, né? Então seria o módulo, porque é importante a questão da distância ser positiva, de A/BOC, ABC é sempre a equação da reta, ó, ABC, né? ABC são coeficientes da reta no caso aí, e o valor então de x0 e y0, coordenadas do ponto que você tem aqui, ó, P0, coordenada x0 e y0. Legal? Tudo bem? Beleza? Então vamos fazer uma prática, tá? Vamos então observar o seguinte. Nós temos agora nessa questãozinha aqui para dividir com vocês a seguinte questão, tá? O seguinte problema. Determine a distância, tá, da reta 3x mais 4y equivalente a 3 ao ponto, por exemplo, 1, 2, tá? Então vejam, para calcular a distância de ponto até uma reta, como eu te falei, é bem simples. A aplicação dessa fórmula com detalhes, tá? Então observe que essa reta aqui, ó, 3x mais 4y, gente, ela não está, por exemplo, no formato de equação geral, tá? Ela não está no formato de equação geral, mas você pode transformá-la no formato de equação geral. Então basta você escrever assim, ó, ao invés de 3x mais 4y igual a 3, essa reta vai ser escrita assim, ó. Valor então de 3x, depois mais o 4y, e depois o 3, pessoal, você traz para cá, ó, menos o valor então de 3, que vai ser igual a zero. Como é uma equação, né, permite que você faça então essa troca, né? Então traz um lado positivo, negativo, assim por diante. Então vejam, aqui nessa equação geral, eu já tenho aqui o valor do A, que é o valor do A, né?
Nós temos aqui também o valor do b da equação geral, né, o coeficiente b, e nós temos também o coeficiente c da equação do tipo geral. Certo? Legal. E preciso também calcular a questão do ponto, né? Eu preciso de um ponto. Então, o ponto x0, y0, nós temos ali um ponto P, e esse ponto P ele tem coordenadas ali, que é o valor então de 1 para x, 2 para y, que eu chamo então de x0 e o y0, tá? Então, agora a aplicação da fórmula, aplicando os valores nesse formulário aqui, nós temos assim, ó, a distância, aqui ó, a distância vai ser equivalente ao valor então, vamos colocar na ordem ABC, tá aqui ó, 3, 4 e menos o 3. 3, 4 e o valor de menos o 3, certo? Vou fechar o módulo já. O x0, y0 da fórmula está aqui, ó. Valor então de 3 multiplicado por x0. Y0 é o valor então do 2, tá? Então agora vamos fazer a conta aqui. E lá embaixo sobre quem? A raiz quadrada então de a quadrado mais o valor então de b quadrado, né? Então seria, por exemplo, 3 ao quadrado mais o valor de 4 elevado ao quadrado. Olha, reconhecidos os valores, tá, gente? E os elementos que você coloca na fórmula, então essa distância aqui, ela vai ser equivalente a módulo de, aqui vai ficar 3 mais o valor então de 8, né? 4 vezes 2 dá o valor de 8. Depois o valor de menos o 3, tá? Então, sobre quem aqui? Lá embaixo você vai ter então uma raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado 16 é o valor de 25. Já calculando assim, de maneira assim, mais rápida e eficiente, né? Então, nós podemos aqui simplificar o mais 3 com menos o 3, o módulo de 8 vai dar 8. Então, essa distância é equivalente a 8, raiz de 25 é o valor de 5, né? Unidades de medida, unidades de comprimento, tá? Então, eis a questão então de uma distância de ponto até uma reta a partir dessa fórmula então da questão então de um ponto até uma reta de forma perpendicular. Nós temos então essa distância de forma perpendicular. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então tá certo. É isso aí. Conversamos na próxima aula. Até lá.